Boa tarde, eu sou a Maria Luísa. O meu trabalho é substrato de baixo custo para a produção de biosurfactante. Essa pesquisa foi feita por mim e pela minha orientadora, a professora Gislaine. Para que vocês entendam o que é o biosurfactante, eu tenho que explicar um pouquinho do que é o surfactante. Surfactante nada mais é do que um composto orgânico que ele tem a capacidade de alterar as propriedades superficiais e interfaciais de fluidos de diferentes polaridades. Ele tem essa capacidade pelos compostos serem anfifílicos, ou seja, as moléculas elas são divididas em duas partes, as hidrofóbicas e as hidrofílicas. As hidrofóbicas sendo aquelas não solúveis em água. Então, por exemplo, o óleo. O óleo não é solúvel em água. Se você tenta misturar um e o outro, eles não se misturam. As hidrofílicas são aquelas que são solúveis em água. Por exemplo, o álcool. Se você colocar álcool e água, eles se misturam e você não sabe o que é um e o que é outro. Então, o surfactante, o que ele faz? Ele reduz a tensão superficial do fluido, que seria o que não dá essa capacidade do fluido se misturar, por exemplo, o óleo e a água, que não deixa eles se misturarem a tensão superficial. Então, o surfactante ele reduz essa tensão superficial e torna o fluido solúvel e aumenta a mobilidade dos compostos hidrofóbicos e orgânicos. Por essa característica, ele é muito utilizado industrialmente, tanto na indústria de produtos domésticos, quanto na indústria de biológicos, de farmacêuticos, entre outros. Só que os surfactantes encontrados hoje comercialmente são chamados de surfactantes químicos, que nada mais é do que aqueles que são sintetizados a partir do petróleo. Isso os torna poluentes, né, poluindo o meio ambiente. Por essa preocupação deles serem poluentes e por leis que foram feitas para a proteção do meio ambiente, vem sendo procurados os surfactantes naturais, que são aqueles que são sintetizados a partir de micro-organismos, que são feitos por bactérias, por leveduras, por fungos filamentosos, e são chamados de biosurfactantes. Só que o que acontece? Esses biosurfactantes, eles são normalmente encontrados feitos com substratos de alto custo. Então, eles ficam muito caros, muitas vezes inviável à indústria. E aí é onde vem sendo feitas pesquisas para produção de biosurfactantes com substratos de baixo custo. E o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa na literatura procurando esses trabalhos, né, são feitos de substratos de baixo custo com a bactéria Bacillus subtilis para a produção de biosurfactantes. E a gente encontrou os principais são o de manipoeira, ou com resíduos do abacaxi, com suco de caju, com melaço de cana e alguns outros, que se vocês vierem a ler o trabalho em PDF, vocês vão ver que tem vários outros ainda. E esses trabalhos mostram que sim, que é viável ser feito o biosurfactante a partir desses substratos. E eles são viáveis economicamente, são viáveis quimicamente, porque eles fazem o mesmo que o surfactante químico faz, e eles não causam poluição. Então, a gente consegue ver que sim, que é viável utilizar o biosurfactante. E aí, eu venho aqui a pedir para vocês, né, lerem o nosso trabalho, agradecer por estar aqui e poder passar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Muito obrigada!